o CBN Maceió, para a gente conversar sobre quem faz aqui no estado de Alagoas. Aqueles que empreendem no estado de Alagoas, aqueles que geram emprego, que geram renda, que dão oportunidades, aqueles que fazem acontecer aqui no estado de Alagoas, e temos muita gente. Aliás, toda terça-feira teremos aqui no CBN Maceió alguém que faz por Alagoas, alguém que investe em Alagoas, alguém que acredita no estado de Alagoas. E no programa de hoje, nós vamos conversar com o Dr. Rui de Oliveira Costa, o Dr. Rui Costa, como é conhecido, esse renomado neurocirurgião, diretor-presidente, CEO da Clínica de Medicina Nuclear e Radiológica de Alagoas, Medirrádios, que você aprendeu a chamar de Medirrádios, né? E que agora não é só clínica, agora é hospital, agora é a Medirrádios que faz por você, é a Medirrádios que está preocupada com a sua vida, com o curso da sua história, está preocupada, inclusive, com a história daquele que ainda não chegou, e por isso mesmo se atualiza, se prepara e oferta para você não só aquilo que a tecnologia tem de melhor, mas o carinho, aquilo que você não toca e que possibilita absolutamente tudo nas suas vidas. O quadro aqui é CBN em Foco, quem faz Alagoas crescer. Toda semana essa conversa aqui com quem empreende, gera impacto e ajuda a desenvolver Alagoas. Dr. Rui Costa, é um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia a todos os seus ouvintes. O prazer é meu, Elias. É um prazer grande estar aqui falando em nome da Medirrádios para os seus ouvintes. Bom, quem é Rui Costa? Quando a gente vai agora para as origens, quem é Rui Costa, doutor? Um matuto de Palmeira dos Índios. Matuto de Palmeira dos Índios. É de que região ali, Palmeira dos Índios? De Palmeira dos Índios. Elias, eu sou de Palmeira dos Índios e vim criança para Maceió, né? Depois aqui eu fiz medicina, fui para o Rio e eu, graças a Deus, eu escolhi uma profissão que eu me apaixonei, gosto muito de medicina, continuo gostando. E inicialmente eu fiz cirurgia geral, programei minha formação, fiz cirurgia geral na Santa Casa do Rio. Depois eu tive a felicidade de ganhar uma bolsa e fui para a França, fiz neurologia na França. Voltei para o Brasil, para o Rio, e fiz mais 4 anos de neurocirurgia. Eu fiz uma formação um pouco longa, passei 7 anos nessa trajetória, tive a felicidade, foi muito prazeroso, muito trabalho. E depois disso, quando eu terminei minha formação, eu era médico do Instituto Nacional do Câncer, e o hospital me indicou para receber uma bolsa do CNPq, para fazer uma formação de microcirurgia, e eu voltei para o exterior, fui para o Canadá. Depois disso tudo, eu vim para Maceió. Tomei a decisão certíssima de voltar para minhas origens, de voltar para ver o mar de Maceió, falar com o povo de Maceió. E vim para cá. Vim para cá e hoje, graças a Deus, voltei para a nossa terra, estou aqui. Olha que coisa boa. Essa é uma decisão muito difícil, né, doutor? Porque aqueles com quem o senhor conviveu, muito provavelmente ficaram por lá, nos grandes centros. Sim. Mas, Elias, tem uma coisa, né? Você não pode, eu acho que você não pode esquecer as suas origens, porque você pode viver onde quer que seja, mas você encontra um colega de infância, Elias, você revive muita coisa. Você encontra seus parentes, é um prazer enorme. Você passa um dia aqui no Mar da Pajuçara, é outro prazer enorme. Então, você vai voltando realmente para aquilo que lhe diz respeito, né? Para a sua origem. Então, eu me senti muito feliz de ter voltado para cá. Olha só, isso lá em meados da década de 80? Eu cheguei aqui em Maceió em 85, 86. E atuou onde nesse período? Rapaz, eu cheguei aqui e fui trabalhar no pronto-socorro, na enfermaria do pronto-socorro ali no Trapiche e Hospital dos Usineiros. E um belo dia, estava começando um hospital aqui em Maceió, que era o antigo Hospital do SESI, hoje é o Hospital da Redidor. E eu fui para esse hospital, trabalhei muitos anos, tive o prazer enorme de trabalhar no Hospital Arthur Ramos, na época, né, que hoje é Redidor. E depois me convidaram para ser diretor
desse hospital. Fui diretor médico do Hospital Arthur Ramos e, como diretor, eu fui vendo também, fui dando vazão a uma outra inquietação minha, que é gestão, né? Eu sempre gostei de gestão, eu sempre tive contato muito próximo com gestão, fiz alguns empreendimentos. Então, apesar de ser uma experiência muito boa, eu quis botar que eu quis empreender, e eu entreguei o cargo de diretor, e agradecendo, e apesar de ter um relacionamento muito bom, eu entreguei porque achei que era incompatível eu ter uma empresa na área médica e ser diretor de uma instituição. E aí nasceu a MedRádios. Comecei a trabalhar na MedRádio, nesse projeto. Nesse projeto que hoje é o que é, e a gente vai conversar sobre MedRádios, porque o doutor Rui também teve passagem pelo Hospital dos Usineiros. Sim, né? sim. Que já foi Hospital do Açúcar, já Sim. foi uma série de coisas, e hoje vive aí, claro, a sua agonia. Isso tem a ver com a gestão também, com as gestões em geral, com as modificações que passaram. Isso tudo traz experiência, né, doutor? A Sim. gente vivenciar esses ambientes que são distintos. Elias, como médico, à medida que você vai se aproximando da gestão de uma instituição, de um hospital, você vê que é um mundo, entendeu? Uma coisa é você ter os seus sonhos de querer trabalhar, estar à frente de um hospital. Outra coisa é você colocar, associar aquilo que é subjetivo, aquilo que é apenas um sonho, entendeu? À prática da gestão de uma instituição médica. São coisas totalmente diferentes. E, para isso, você tem que se preparar. Quando eu comecei a trabalhar com gestão, eu voltei a estudar, voltei para os bancos da escola lá e fui estudar técnicas empresariais, fui estudar sistemas médicos, fui estudar isso, fui estudar marketing, por exemplo. Eu passei pelo menos uns 4 anos na Fundação Getúlio Vargas estudando isso, que eu achei que foi uma coisa muito produtiva. E tinha tudo a ver, porque o hospital, por incrível que pareça, é uma empresa como outra qualquer. No hospital você compra, no hospital você vende, no hospital você lida intensamente com pessoas, entendeu? E você tem processos de gestão, processos e você precisa desenvolver lideranças, né? Você precisa desenvolver lideranças, porque, mais do que tudo, gerir um hospital é lidar com pessoas. Você tem seu cliente interno, que são os funcionários, o quadro clínico, o quadro de médico, e você tem os clientes externos. E, para isso, você precisa você tem que, além de estar vocacionado, além de gostar, você tem também que se preparar. Olha só. Quando é que nasce MedRádios? MedRádio nasceu de uma necessidade. Na verdade, Elias, eu tive a ousadia de fazer um projeto, quando eu fui diretor do Arthur Ramos, do antigo SESI, eu fiz um projeto de expansão do hospital. E apresentei esse projeto. E esse projeto não foi aceito da maneira como eu imaginava, porque era um projeto muito bem intencionado, e eu passei bastante tempo fazendo isso. E, à medida que esse projeto não foi aceito pela diretoria administrativa da época, eu pensei, sabe de uma coisa? Eu acreditei tanto no projeto que eu vou fazer isso, vou pagar o preço de bancar a minha própria ideia, vou fazer isso. E criei a MedRádios. Mas eu não poderia começar a MedRádios como ela é hoje, tal como ela é hoje, por uma razão muito simples, não tinha recursos para isso. Então, eu comecei criando um centro de diagnóstico. Um centro de diagnóstico. Eu lembro, porque frequentei o centro bem no seu início. Era uma casa, ali na Rua do Arthur, uma casinha de 200 metros. Eu entendeu? lembro que eu, inclusive, fiz um lanchinho lá, gente. Tinha um lanchinho bom lá. Tinha um lanchinho bom. Era uma casa ali de 200 metros, ali alugada, né? Você tem ideia, hoje nós trabalhamos, a MedRádio hoje trabalha numa área de 15 mil metros, né? Parte na Gruta, nós temos um centro médico aqui na Mangabeiras, temos um centro médico na Gruta de Lourdes, temos um hospital e tem outros ambulatórios, uma rede de ambulatório ali em cima. Então, isso é um desafio muito grande, hein? Isso era que ano? Isso é 86. 86. 86. Olha só, gente. E outra coisa, Elias, também, a gestão demanda tanto, você mergulha tanto na gestão, que eu fui vendo, assim, uns 6, 7 anos depois da MedRádios, eu fui ver que era incompatível continuar operando como eu operava, continuar fazendo consultório como eu fazia. Então, eu passei uns 3 anos com um conflito muito grande
porque eu gostava também, porque eu não fui para a gestão porque eu não gostava da prática médica. Ao contrário, eu fui porque achava que precisava de ferramentas para melhorar a rotina do que eu fazia, a rotina do hospital. Então, eu abri mão, fui me programando para abrir mão dessa rotina de cirurgião, entendeu? Dessa rotina de neurocirurgião, e fui entrando na gestão, porque a gestão lhe absolve completamente. Eu procurei uma formação, procurei melhorar, procurar meu nível de conhecimento sobre gestão e mergulhei nisso, né? Essa ideia, ela é extremamente conflituosa, porque você quer continuar fazendo aquilo que lhe garantiu relação social. Sim, sim. E os meus pacientes? O que é que eu faço com os meus pacientes? Os pacientes continuam lá. E os pacientes vão dizer, sim, mas o senhor vai deixar de fazer a cirurgia? Como é que pode? O senhor é uma referência na área. Não é fácil, né, Rui? Porque a gente que faz o que gosta... Sim. Se aperta. Isso é uma dureza, gente. Mas tem uma coisa, viu, Elias? Se você observar direitinho, você não está saindo do meio, você continua... Eu também tinha um conflito, eu achava, porque a minha relação com os meus clientes até então era uma relação de prestador de serviço médico. E eu tinha uma certa insegurança, e você acostuma com isso, né? Puxa vida, se eu passar a ser gestor, acho que daqui a uns 5 anos eu vou ficar conhecido apenas aqui no meu gabinetezinho. Ao contrário, Elias, expandiu imensamente as minhas relações profissionais e interpessoais. E você vê, a gestão de um hospital é você pegar e você tentar alinhar interesses e competências aparentemente antagônicas. Entendeu? E você vai tendo que conciliar isso, você vai tentando descobrir os recursos que você dispõe e vai trazendo para esse ambiente, entendeu? As competências, muitas vezes, pessoas que têm uma percepção, uma maneira de trabalhar distinta da sua, diferente da sua, mas que agrega muito para o ambiente hospitalar. Então, você veja, nós começamos a trabalhar na MedRádios com 4 médicos, 8 funcionários, né? Hoje trabalham dioturnamente, direto na MedRádios, cerca de 250, 300 médicos, mas ao todo, médico que chega lá, opera, vai embora, vem, faz consultório, opera, tem mais de 400 médicos nesse universo. Nós temos hoje 600 funcionários da CLT. E temos os terceiros, né? Terceiro para refrigeração, terceiro para segurança. Então, se você olhar, Elias, hoje... Eu digo isso porque, às vezes, eu fico um pouquinho tenso também com essa realidade. Nós temos cerca de 1.000 famílias que orbitam em torno dessa instituição. 1.000 famílias. Alguns diretamente, como são CLT, outros como terceiros. Às 10h mais 28, a gente vai fazer um breve intervalo e vai ao repórter CBN, mas em seguida a gente vai... Bom, o que é que incomodava o doutor Rui Costa? Qual é o conceito que ele queria a mais do que ele já conhecia, daquilo que já estava posto aqui para que a gente fizesse essa investigação de saúde, os exames que a gente precisa fazer, o que é que incomodava e por que poderia ser melhor, é o que a gente vai saber já já. Às 10h mais 41, de volta com CBN Maceió, com o nosso quadro CBN em Foco. Conversando com quem faz Alagoas crescer, toda semana uma conversa com quem empreende, gera impacto, ajuda a desenvolver o estado de Alagoas, e a nossa conversa de hoje é com o Dr. Rui Costa, da MedRádios, e a gente querendo aqui conhecer um pouco mais sobre ele, sobre a sua trajetória, sobre o surgimento da MedRádios. O que é que incomodava ao Dr. Rui Costa? O que é que faltava, aquele que a mais que ele queria, quando o assunto era exatamente exames, e que esse a mais ele poderia oportunizar criando a própria MedRádios. O que é que você pensava? O que é que era inovador para aquela época e que você disse assim, olha, eu acho que eu posso trazer um relacionamento diferente, uma tecnologia diferente. Eu sei que tem muita gente que tem medo daquelas picadas, daquelas agulhadas, tem gente que deixa de fazer
o próprio procedimento maior, que é a cirurgia, porque tem medo da agulhada, de saber se de fato a gente vai ter aquele resultado lá nos exames. Doutor Rui Costa, o que é que te motivava? Elias, eu acho que, na minha percepção, os hospitais poderiam ser mais voltados, assim, valorizar mais meritocracia. E nós tínhamos que ir atrás de reinvestir e tentar a todo custo dotar Alagoas de uma atualização tecnológica que, você vê, hoje mudou bastante. Mas, por exemplo, Elias, quando eu tive a ousadia de botar um serviço de medicina nuclear aqui sozinho, incomodou, claro, algumas pessoas, mas eu sabia que havia um espaço para um serviço de medicina nuclear de boa qualidade. Pouco tempo depois, Elias, por exemplo, nós tínhamos um modelo de tomógrafo, que é um modelo meio analógico, né? Depois surgiu um tipo de tomógrafo chamado tomógrafo multislice, tal como tem hoje. Então, a Mediais botou o primeiro tomógrafo multislice de Alagoas e foi também, será que isso é viável para Alagoas? Será que não? Mas você vê que a tendência é aquela que aquilo é irreversível. Por exemplo, ali, nós temos um serviço de oncologia e era necessário uma radioterapia. Quando eu comecei a divulgar aqui, a fazer um serviço de radioterapia, também houve alguns questionamentos. Será que esse maluco sabe o que está fazendo? Será que ele sabe o que é radioterapia? Será que ele sabe o que é construir um bunker? E ali, o conhecimento hoje é uma coisa muito, muito democrático, né? Por exemplo, sobre a radioterapia, eu entrei em contato com uma grande empresa dos Estados Unidos, que é a Variant, que é a líder de produção de radioterapia. Mandei meu currículo, que eu tenho um pouquinho da minha história, que a gente tem um serviço de oncologia, e eles me convidaram para ir para a Universidade do Texas, para um centro de referência de oncologia, no Hospital MD Anderson. Eu passei um tempinho lá, tentando escolher a melhor máquina, a máquina que tivesse o melhor custo-benefício para trazer para cá. Escolhemos a máquina, trouxemos, começamos não só a fazer radioterapia, mas radiocirurgia, coisas que trazem um benefício muito grande para a população e é um diferencial, entendeu? Então, nós trouxemos, demos mais esse passinho. Claro que houve algumas inquietações, mas hoje é uma coisa que está consolidada e funciona muito bem. Veja bem, a medicina, a cirurgia, tem adotado, nos últimos anos, um equipamentozinho chamado, que você já ouviu falar, de robô. O robô minimiza o tempo de hospitalização, o robô minimiza o sangramento do paciente, o robô minimiza a utilização de drenos e várias outras coisas, é uma tendência. Mas o robô é uma coisa que requer uma equipe qualificada, é uma coisa que custa bastante. E eu, Elias, eu não tenho emendas, eu não pertenço à cooperativa, não tenho padrinho, é só o trabalho, entendeu? Então, a MedRaids acabou de adquirir um robô. Claro que isso cria algumas inquietações, né? Mas é isso mesmo. Esses desafios, entendeu? É o que nos move. Tentar buscar tecnologia, tentar formar equipes, tentar entender que o surgimento de uma nova liderança não quer dizer obrigatoriamente que esse cara pensa igual a você. Muitas vezes, é uma pessoa que tem um pensamento diferente, muitas vezes você descobre um grande aliado. Será que os 400 médicos que operam e passam pelo meu hospital, todos pensam igual a mim? Não, mas é muito importante que a liderança tente convergir os antagônicos, os diferentes, desde que eles tenham propósitos, né, semelhantes, né? E éticos, né, Elias? E éticos. Então, e éticos também, entendeu? Então, esse modelo que nós criamos não é nada do outro mundo, mas é um modelo baseado na meritocracia, no trabalho, fazemos um esforço não para reinvestir o fruto do nosso trabalho, entendeu? E eu fico muito feliz porque acho que existe um reconhecimento por parte da população, Elias. Eu acho muito interessante, você vê, hoje pelo Centro Médico da MedRaids ali na Gruta de Lourdes, passam diariamente entre 800 e 1.100 pessoas, pode ir na média 1.000 pessoas no Centro Médico, numa cidade como Maceió. Não é pouca coisa, entendeu? Hoje esse Centro Médico aqui da Mangabeiras é uma coisa crescente e eu acho que a população está abraçando esse investimento. Eu acho que essa ideia, o nosso centro de tratamento de câncer, também é uma realidade em Alagoas. Então, o nosso estandarte, a nossa bandeira é prestar serviço. Como é que está hoje estruturada aquela
clínica de 200 metros que eu abri aqui, ela agora é uma outra história. E você pensou isso de uma certa forma modular, né? Eu quero crescer por aqui, mas eu preciso crescer por ali também. Como é que está hoje estruturado? Quem é a MedRádios? Você tem que ir conciliando a necessidade, os recursos que você dispõe, as equipes que você tem à disposição ou que precisa formar, né, Elias? Então, aquilo ali, que era aquela casa de 200 metros, virou um centro médico hoje. Ali nós trabalhamos numa área de aproximadamente 3.000 metros, Elias. Depois, na frente, você tem um hospital que nós fizemos, né, onde tem... É um hospital geral hoje, mas nós temos um foco muito grande num centro de oncologia. Entendeu? Temos uma equipe de oncologistas de uma qualidade muito boa, Elias. Entendeu? Temos um serviço não só de quimioterapia, de radioterapia e várias outras coisas que é uma necessidade para o Estado. É muito importante que você tenha alternativas, que Vocês atuam também no coração. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Atualmente, recentemente, nós incorporamos um serviço, dinamizamos e ampliamos um serviço de cardiologia que não só faz atendimento, você tem uma dor torácica, você chega na emergência, não só aquele atendimento inicial, na tentativa de diagnosticar um infarto, de entender por que você está tendo uma angina, mas nós estamos fazendo, tivemos a felicidade de incorporar a equipe do Dr. Vanderlei, que você sabe que é um nome muito forte na medicina de Alagoas, não só tecnicamente, como eticamente também. Então, hoje nós estamos fazendo cirurgia cardíaca de uma complexidade muito interessante, entendeu? Então, nós passamos de um serviço ambulatorial de cardiologia para um serviço muito bem equipado, fazendo inclusive cirurgia cardíaca, cateterismo, etc, etc, etc. Então, quer dizer, eu posso chegar na MedRádios e fazer a consulta com o médico, porque lá existe um hospital multiespecialidades. Sim. Dessa consulta, muito provavelmente, vai gerar exames. Sim. Porque a gente precisa fazer investigação, rotina, elucidar, rastreamento. né? Elucidar o que você tem. Rastreamento das mulheres, por exemplo, tem um caminho bastante interessante. Doutor Rio, eu gostaria que o senhor se dedicasse sobre esse tema também, porque principalmente nessa unidade aqui de Mangabeiras, nós temos um caminho reto para a saúde da mulher, assim como nós temos um caminho reto para a saúde do homem. Mas você sai ali com aquele exame na sua mão e vai realizar o exame do outro lado da rua. E realizando o exame imaginando que deu tudo errado, os exames vão diagnosticar, exames com precisão, que a equipe é especializada, a gente vai ter solução, se é cirúrgica, se é química, se é uma questão de câncer, se é uma questão cardíaca, se é uma outra questão qualquer. E as pessoas querem isso, as pessoas querem esse acolhimento global. Todas essas informações, né, não só a informação do médico, como os dados obtidos através de seus exames, estão integrados em um sistema onde você acaba de fazer uma tomografia, o médico na emergência acessa essa integração, entendeu? Que é uma coisa usada, é uma coisa usual nos bons hospitais do mundo inteiro, se usa isso, mas que nós fazemos um esforço muito grande para devolver para o nosso usuário, para quem nos procura, o prestígio que ele nos deu de procurar a MedRádios. Mas nós temos essa ideia, e não é de hoje. Olha, se você me permite, eu vou fazer um parêntese aqui. Eu dizia há pouco tempo, quando eu era garoto, aqui menino com 12, 13 anos, eu passei mais ou menos 8 anos na Aliança Francesa. Eu entrei aprendendo beabá e terminei, inclusive, fazendo um curso superior, que é o curso da Universidade de Nancy, e eu sou muito grato a isso. Enfim, tive uma bolsa. Quando eu fui para a França, Elias, alguém pagou para eu ir. Eu tive uma bolsa, eu fiz neurologia na Universidade de Paulo Sabatier, alguém pagou. Quando eu fui para o Canadá fazer microcirurgia, eu fui pelo CNPq. Então, alguém pagou, não é verdade? Então, veja bem, eu estava pensando puxa vida, mas nos momentos críticos, sempre alguém me deu a mão. Então, eu estava pensando, será que nós não poderíamos devolver um pouquinho dessas bolsas para essas crianças aqui, filhos de funcionários que giram aqui na MedRádios? Então, ali na gruta tem um colégio que é muito interessante, o Colégio Saint-Germain, e o dono do colégio era um amigo, coitado, que faleceu agora. Querido amigo. O Aurélio. Então, Aurélio, eu falei com o Aurélio, eu gostaria de devolver um pouquinho para os meus funcionários uma coisa que eu já tive tanto uma ajuda para estudar.
Então, nós fizemos um projeto, Elias, e botamos 5 crianças, depois passou para 10, passou para 15. Resultado, nós formamos mais de 150 crianças, pagando tudo para o estudo primário, para o estudo secundário. Então, esse projetinho hoje tem biólogos, tem contador, tem professor, fruto dessa ideia, que é uma ideia muito simples, mas é a tentativa da empresa de devolver ao meio, devolver àqueles que nos prestigiaram um pouco daquilo que recebemos, entendeu? Então, nós temos um compromisso com a atualização técnica, nós temos um compromisso com a meritocracia, nós não temos nenhum financiador, nem político, nem cooperativa, não estou criticando isso, mas é o nosso modelo. Entendeu? Eu respeito muito, nisso não vai nenhuma crítica, mas eu quero dizer que nós temos um objetivo fixo de tentar treinar pessoas, tentar valorizar pessoas que buscam se aprimorar e devolver, sob forma de tecnologia, sob forma de bom atendimento, aqueles que nos prestigiam procurando a nossa instituição. Eu vou me arriscar aqui, mas eu tenho pouca chance de errar. A Med Rádios, ela tem tido uma relação com a sociedade que é assim, de queridinha da sociedade. Eu explico. Num momento tão difícil que a gente vive, porque passam as mulheres, por exemplo, de tanta violência de toda sorte, que vai da psicológica, patrimonial, a violência sexual propriamente dita, doméstica, familiar. A Med Rádios, nesse compromisso social, ela criou, ali em Mangabeiras, está ali, gente, no prédio da Carajás, ali encostado ao Maceió Shopping, um ambiente onde essa mulher tem um passe livre, Rui. Pronto, exatamente. Uma coisa pequena, Elias, mas que repercute. Porque eu sei que, às vezes, meu Deus, olha, essa roncha aqui, essa mancha, eu não queria que outras pessoas vissem. Então, esse ambiente fica mais acolhedor, a mulher se sente protegida. Exatamente. Uma unidadezinha, um ambiente dentro da estrutura, onde a mulher chega, faz consulta, faz densitometria, ultrassom, no ambiente onde só circula mulher. Uma coisa pequena, mas que vem ao encontro daquilo que o cliente do sexo feminino deseja. Então, nós tentamos identificar o que o nosso cliente quer. Isso é super importante. Rui, o que é que fica disso tudo? Eu sei que vocês têm uma atuação sólida, vocês são inovadores, agora tem robô, gente. Robô não é qualquer coisa, não é uma invencionice. Eu estou falando aqui do robô porque vamos imaginar aqui um câncer de próstata, que a gente falou de mulher para falar de você, homem. Uma cirurgia tradicionalíssima para uma retirada de próstata. Eu não sou médico e não sou, mais ainda, médico urologista, normalmente traz comprometimentos da função sexual do homem, entre outras coisas. O robô, ele preserva essas terminações nervosas. Elias, quando nós vimos, existe uma necessidade, nós vimos que na nossa estrutura havia espaço para a colocação de um robô. Nós fizemos um estudo, né, Elias, para ver as plataformas que tem disponíveis aí no mercado. Você tem uma plataforma americana, não é? Você tem um robô que está muito bem estabelecido nos Estados Unidos, mas você tem na Europa também outras plataformas muito sólidas, extremamente difundidas em países idôneos, como a Inglaterra, como a Itália, como a Polônia e tal. Então, nós compramos um robô inglês, não é? Uma plataforma amplamente aceita em toda a Europa, não é? No mundo em todo, praticamente. É um robô, por exemplo, que a Unimed utiliza já em vários estados no Brasil. É o Versus, né? Nós trouxemos esse robô para cá e os médicos já estão começando a treinar. Tem um período de treinamento, entendeu, Elias? Tem um treinamento remoto, tem um treinamento no modelozinho, depois o médico vai passar a operar com o proctor, que é um supervisor, né? Uma pessoa que tem muita experiência nos primeiros momentos, e depois o caminho natural é isso decolar e ficar à disposição da população. Por que nós estamos colocando isso? Isso é um esforço que nós estamos fazendo, já fizemos, não adianta reclamar, já está feito. Já está feito. Já está feito aqui, entendeu? Então, isso aí nós vamos propiciar
ao cliente da Medirádios ter uma cirurgia de maior qualidade, são cirurgias mais seletivas, entendeu? E tem uma alternativa, Elias, que é muito bom. É muito bom que o médico tenha uma alternativa para operar, que o paciente tenha uma segunda opinião, que o plano de saúde tenha com quem negociar. É uma visão um pouquinho simples, mas ao mesmo tempo democrática da saúde, Elias. Não tem muita conversa. É isso aí. Nós temos que ter tecnologia, temos que devolver aquilo que o nosso trabalho gera em forma de aquisição, de equipamento, de tecnologia, entendeu? E temos que dar, sempre que possível, à cidade alternativas tecnológicas para a saúde. Não é complicado. Olha só, Medirádios com unidade lá, eu chamo de farol, o pessoal chama de gruta. Bom, chama do jeito que você quiser, está lá na parte média ali da cidade, na gruta, tem uma unidade dedicada aos exames, à sua investigação, tem um hospital lá, multiespecialidades, mas que tem foco no câncer, na cardiologia, tem uma unidade aqui em 2 pavimentos, da Carajás, no bairro de Mangabeiras, ali encostadinho ao shopping, dá para você ir para o shopping, sair do shopping e ir para lá, e vice-versa. São unidades que têm um elemento diferencial, que é acolhimento, gente. Quem está apenas com a suspeita de que pode ter algo errado na sua saúde, já não chega muito bem, né, Rui? Aí já encontra todo mundo acelerado, não. Venha cá, o que é que está acontecendo? Calma, rapaz, calma, menina. Vamos investigar primeiro, depois que se investigue, tem todo um componente de humanização. Talvez esse seja o diferencial dos diferenciais da Medirádios. É coisa feita para a gente. Gente, que é o elemento fundamental. Elias, sou muito grato por esse espaço e você resumiu muito bem. Nós temos uma preocupação muito grande de devolver para o alagoano esse prazer enorme que nós temos ao receber os nossos novos clientes. Nós temos uma preocupação muito grande com os profissionais que nós admitimos na Medirádios. E nós entendemos que existe um espaço em todas as áreas, e particularmente na medicina também, para novas tecnologias, para novos profissionais, novos grupos trabalhar na nossa cidade. Sou muito grato, Elias. Eu também. Muito grato de estar aqui com o Dr. Rui Costa. Muito obrigado. Um ótimo dia, Dr. Rui Costa.